bem com você? Hoje nós estaremos vendo o tema encontro e desencontros. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra de Deus nos diz para hoje. Ela está lá em Gênesis, capítulo 3, só o versículo 8 até o versículo 10 diz assim: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram uma voz do Senhor Deus, que estavam passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Veja bem. Mas a gente acabou de ver na palavra que Deus, ele estava passeando no jardim do Éden no final da tarde e ele viu que Adão e Eva estavam se escondendo dele. Olha só, Adão e Eva ouviu a voz de Deus passeando pelo jardim, né? E quando ouviu a voz de Deus, disse assim: não, é o jeito a gente se esconder. E se esconderam de Deus, não queriam conversar com Deus, não queria ter aquele bate-papo com Deus, não queria estar perto de Deus, não queria ser visto por Deus. Eles se esconderam entre as árvores, pensando eles que eles poderiam se esconder de Deus, né? Deus, ele é Deus onisciente, onipresente. Ele tudo vê e ele tudo sabe. E Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito. Deus sabia aonde eles estavam escondidos. Deus sabia. Deus estava vendo tudo. Não adiantava eles se esconderem de Deus. Mas na cabecinha de Adão e de Eva, eles iam se esconder ali atrás daquelas árvores e Deus ia saindo, procurando e gritando: Adão, Eva, onde é que vocês estão? E não iam encontrar e eles iam se safar, né? Eles iam escapar de Deus, né? Da disciplina de Deus, porque na realidade, na verdade, Deus estava procurando Adão e Eva, sim, mas Deus ele tinha que disciplinar Adão e Eva. Deus ele tinha que dar as coordenadas para eles do que eles tinham feito. Mas é interessante a gente pensar que naquele momento onde Adão e Eva estavam se escondendo de Deus, eles estavam fazendo isso porque, primeiramente, eles tinham desobedecido a Deus. Lembram que Deus disse que eles não eram para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles poderiam comer de todas as árvores, menos essa. Essa eles não podiam comer. Não podiam comer. Podia pegar, podia subir na árvore se quisesse, podia ficar debaixo da árvore, na sombra, mas eles não podiam comer. Isso não. Mas eles comeram. Eles desobedeceram a Deus e comeram. E essa desobediência que eles fizeram, né, teve consequência. Deus já havia dito: se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão.
Mas eles não se lembraram desse detalhe quando ouviram a voz de quem? A voz do diabo, que estava na cobra. Era a cobra, mas era o diabo. Era o diabo, mas era a cobra. Mas eles não lembraram desse detalhe. A única coisa que eles pensaram foi que eles poderiam ter o poder de conhecer mais, de saber mais, de ser autossuficiente. E eles pecaram, eles erraram, eles desobedeceram. E eles estavam naquela condição de estar de trás daquelas árvores, se escondendo de Deus, porque eles tinham desobedecido. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que fizeram eles se esconderem de Deus foi porque eles estavam com medo. Isso mesmo, eles estavam com medo. Porque eles sabiam que não eram para comer daquela árvore. Deus havia dito que se eles comessem, eles iam o quê? Morrer. Eu fico pensando com meus botões que na cabeça de Adão e de Eva, né? Eles, do jeito que eles estavam se escondendo atrás daquelas árvores, pensando que Deus não estava vendo e que Deus não ia encontrar, eu fico pensando com meus botões que eles estavam pensando também que Deus ia chegar e para eles ia dizer assim: vocês agora estão mortos. Pum! E eles iam morrer. Por isso que eles estavam se escondendo. Mas na verdade, não passava pela cabeça deles que Deus, ele é um Deus de amor. É um Deus de justiça, mas ele é um Deus de amor. E os planos de Deus para o homem, eles se cumprem, todos eles, no seu tempo. A palavra de Deus, os planos de Deus, não é qualquer cobra ou qualquer diabo que vai destruir. Deus, ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Tudo isso que estava acontecendo, Deus sabia que ia acontecer. Deus sabia. E aí Adão e Eva, se escondendo de trás daquelas árvores, eles estavam com medo, porque eles sabiam que ia ser disciplinados. E a disciplina que eles iam receber era a morte, porque Deus tinha prometido, né? Só que eles não sabiam que Deus, ele tem o tempo certo de fazer os seus planos cumprir, né? Deus sabia que o homem ia morrer, porque ele já tinha prometido, mas ele tinha o plano B, ele tinha Jesus para no futuro mandar. Através de Jesus, hoje a gente pode se livrar da morte espiritual, porque a morte do corpo, não, isso aí foi o que Deus disse para Adão naquele tempo, naquela época: se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Ele comeu e o homem passou a morrer. O homem foi feito para ser eterno, mas depois que ele desobedeceu, a morte entrou na vida de todo ser humano. Mas Adão e Eva, eles estavam com vergonha de Deus. O pecado, a desobediência fez eles ter medo. E em seguida a vergonha, né? Porque o terceiro ponto que a gente percebe que Adão e Eva estavam de trás daquelas árvores e se escondendo de Deus, era o que? Era a vergonha. Primeiro foi a desobediência, segundo foi o medo que eles estavam, e terceiro foi a vergonha. Eles não queriam encarar Deus, eles não queriam olhar e ter que assumir o que eles fizeram e ter as consequências dos seus erros. Eles estavam com vergonha.
E isso não é diferente de nós. Quantas e quantas vezes nós temos medo de assumir os nossos erros. Quantas e quantas vezes nós se escondemos de pessoas, porque nós estamos com falta com essas pessoas, às vezes porque prometemos alguma coisa e não cumprimos, às vezes porque estamos devendo, às vezes porque a gente foi grosseiro, às vezes porque a gente fez algum tipo de injustiça, às vezes porque o patrão mandou a gente fazer algum trabalho que era para fazer urgentemente e a gente se esqueceu. E aí a gente fica com medo, a gente fica com vergonha, a gente fica. Não somos diferentes de Adão e de Eva. Aliás, essa herança do medo, da vergonha, da desobediência, nós herdamos deles, dos nossos pais. Foi por causa deles que a gente sente todas essas consequências hoje. Nós temos sim vergonha, temos medo, somos desobedientes, queremos ser autônomos, queremos ser eficientes, queremos saber tudo, queremos ser dono do mundo, muitas vezes. Vem desde o início. Nós herdamos dos nossos pais. Mas o que é interessante a gente refletir é que nós podemos tirar lições dos erros que Adão e Eva cometeram. A primeira coisa que a gente precisa refletir, tirar como lição para nossas vidas, é que nós precisamos estar em comunhão com Deus. E a gente estar em comunhão com Deus significa a gente obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. A gente precisa estar entregue nas mãos de Deus por completo. Corpo, alma e espírito. Completamente nas mãos de Deus. A obediência. A gente não pode obedecer a Deus se a gente não tiver a nossa vida completamente entregue nas mãos dele, querendo adorá-lo, querendo obedecê-lo, querendo estar unido a ele, se relacionando com ele dia após dia. Dia após dia. E como é que a gente se relaciona com Deus dia após dia? Através da palavra de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus e a gente começa a ler o que está escrito, Deus, ele vai falando com a gente através da sua palavra. Deus, ele vai falando e a gente sente o que Deus está querendo dizer. A gente sente, a gente sabe realmente o que Deus está querendo para nós. Mas a gente precisa abrir a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual. O manual do ser humano. Está tudo aqui. Então, essa lição que a gente precisa aprender, que a gente precisa buscar se entregar nas mãos de Deus e ter essa comunhão com Deus para que a gente obedeça e para que a gente não faça igual nossos pais, esteja se escondendo de Deus, Hoje a gente se esconde de Deus como? Dentro de casa, né? Na internet, né? Não é verdade? A gente se esconde de Deus na internet, em casa, nos bares, né? Na rua, em todo canto a gente se esconde. A gente pensa que a gente se esconde, mas ninguém se esconde de Deus. Deus, ele tudo vê, ele tudo pode, ele tudo sabe. Deus está em todos os lugares.
está olhando pra gente e diz, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso. Vem pra mim. Vem pra mim. E a segunda lição que a gente pode aprender, né? Com Adão e Eva, é que nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus e não ouvir a voz de outras vozes que não são de Deus, nos dando comando, igual fizeram lá com a Eva. A cobra lá, o diabo, que era a cobra e era o diabo, era o diabo e era a cobra. Os dois juntos. Não era a mesma coisa. O espiritismo já existiu daí. A raiz do espiritismo. Não era o outro. Sério, gente. Mas nós precisamos se dar conta que a gente não podemos ouvir vozes estranhas nos dando comando, nos mandando faça isso, faça aquilo, olha isso é bom, olha isso é legal, isso vai dar certo, vai lá. Não, a gente precisa ter na nossa mente uma voz só. Qual é a voz? A voz de Deus. E aonde é que eu posso encontrar a voz de Deus falando no meu ouvido? Na palavra. Na palavra. Se você está ouvindo a voz de Deus e não está lendo a palavra dele todo dia e tirando a voz de Deus nessas linhas que estão aqui, no que a palavra diz, você está ouvindo vozes estranhas, que não é voz de Deus. Então, cuidado no que você está ouvindo, cuidado no que você vai fazer, cuidado no que você vai obedecer, porque você pode depois ter que se esconder de vergonha e de medo diante de Deus. Precisamos ter cuidado. E por fim, eu quero deixar uma frase para vocês pensarem essa semana, que diz assim, olha, diz assim: enquanto não obedecermos o que a palavra nos diz, estaremos sempre se escondendo de Deus, com nossos medos e vergonha, que nos afasta dele. E Deus, Ele estará sempre nos buscando e nos perguntando: onde é que você está? Olha só, onde é que você está? Eu vou repetir essa frase de novo, porque eu amei muito essa frase. Enquanto não obedecermos o que a palavra nos diz, estaremos sempre se escondendo de Deus com nossos medos e vergonhas, que nos afastam dele. E Deus estará sempre nos buscando e nos perguntando: onde é que você está? Onde é que você está? Gente, essa frase que escreveu fui eu, tá? Precisamos ter na nossa mente, nós que somos cristãos, que conhecemos o que a palavra nos diz, que fomos criados na igreja, que somos resposta para esse mundo que está perdido e doente. Nós precisamos ter claro o que nós estamos ouvindo e aonde nós estamos buscando ouvir a voz de Deus. Está aqui. A voz de Deus está aqui. E ela só pode ser ouvida por aquelas pessoas que têm a comunhão
comunhão com Deus todos os dias. Pode ser ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. A hora é a melhor hora que a gente tem. Mas quando a gente tira um tempo, uma meia hora, uma hora, não sei. Isso aí vai de cada um. E abre a palavra de Deus. Deus já está falando com você. E você só vai ter o que ganhar. Só o que ganhar. Pense nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te livre de todo mal. Fica na paz de Jesus. Amém?